Quero iniciar cumprimentando esta assembleia de homens e mulheres corajosos que se dispuseram a estar aqui nesta noite, depois do trovão de ontem e depois da falta de energia de hoje, que graças a Deus voltou a tempo de iniciarmos a celebração com energia elétrica, e que ela aconteceria mesmo se não tivesse energia elétrica. Nossos antepassados celebraram muitas vezes, acredito eu, esta vigília pascal sem a luz da energia elétrica. Nossos cumprimentos a vocês que vieram e também aqueles que estão em casa, que nos acompanham pela transmissão da PASCOM dos meios de comunicação. Cumprimentamos o nosso querido Padre Estevão, nosso vigário paroquial, que há 2 anos está caminhando conosco, os nossos diáconos, os nossos ministros que servem o altar, nossos coroinhas e acólitos, as irmãs Josefinas, todo o povo de Deus. Somos aqui nesta noite, renovando a nossa fé e o nosso batismo, um povo sacerdotal e uma nação santa. Jamais podemos esquecer isto, um povo sacerdotal e uma nação santa. Por isso também somos um povo profético. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a vigília pascal. E eu diria, esta vigília pascal é a reafirmação comunitária da fé na ressurreição. É a celebração da vitória da vida sobre a morte. É o acontecimento central de nossa fé. Proclamamos que quem vive alicerçado na certeza da ressurreição é uma nova criatura, porque possui o Espírito do ressuscitado, e o Espírito ressuscitado renova todas as coisas, como nós ouvimos nas leituras e nos salmos que cantamos. É importante olhar alguns símbolos desta liturgia, desta vigília pascal. Se vocês olharem, durante toda a quaresma, nós estávamos usando paramentos roxos. Ontem, na celebração da paixão, usamos paramentos vermelhos, mas hoje os paramentos são brancos. Por que os paramentos são brancos? Porque anunciam a vitória sobre o mal e anunciam também a paz que o ressuscitado nos dá. Afinal de contas, o Cristo é a nossa paz. Os paramentos brancos apontam para a necessidade de nós nos revestirmos de Cristo. Na carta que São Paulo escreveu à comunidade de Colossas, aos Colossenses, ele nos diz: como escolhidos de Deus, e nós somos escolhidos de Deus, e aqui estamos nesta noite, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Escolhidos por Deus, nós estamos aqui para viver segundo Deus, porque fomos feitos, ouvimos nas leituras a sua imagem e semelhança. Por isso, renovados e revestidos da santidade de Deus, nós somos chamados, como o apóstolo Paulo nos diz, a ter os sentimentos de Deus: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E segundo o livro do Apocalipse,
As vestes brancas identificam os que são fiéis a Jesus, os que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que, portanto, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Estamos aqui porque acreditamos que o nosso nome está escrito no livro da vida. O fogo. Iniciamos a celebração fora da igreja, abençoando o fogo novo. O fogo purifica, aquece, ilumina. É símbolo que descreve a identidade e a ação de Deus. O Espírito de Deus, que renova todas as coisas e a face da terra, é revelado como línguas de fogo. O fogo alastra-se facilmente, como se alastra a boa notícia da ressurreição. O fogo do Cristo ressuscitado deve aquecer sempre o nosso coração. Neste ano vocacional, nós estamos olhando aquela passagem do Evangelho de São Lucas, que será lido durante este período pascal. Ardia-lhes o coração, o fogo do ressuscitado, o fogo novo, o fogo da vida deve fazer arder o nosso coração e o desejo de ressuscitarmos para uma vida nova. A luz, o diácono cantou 3 vezes, eis a luz de Cristo. E enquanto cantávamos o precônio pascal, somente à luz das velas que foram acesas nesse círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, permaneciam acesas. A luz revela o ser e o agir divinos. No livro do Gênesis, nós ouvimos aqui, a leitura dizia assim: Deus separou a luz das trevas e viu que a luz era muito boa. Se nós vislumbrarmos este círio pascal, que representa o Cristo ressuscitado, vivo e presente no meio de nós, nós precisamos compreender que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a luz verdadeira que ilumina toda a humanidade. Quem segue Jesus não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. A primeira carta de São João nos diz: se caminhamos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A água, a liturgia que nós vamos presenciar daqui a pouco. A água simboliza vida, a água fertiliza a terra. Há pouco caiu uma chuva. Há poucos dias, nessa praça, os funcionários da prefeitura fizeram um corte. Essas pequenas algarobas que ali estão ficaram apenas galhos. Mas como a água fertiliza a terra, fecunda a terra, veja como a algaroba está vicejante. Veja como as nossas matas estão vicejantes. Veja como cresce o capim, como cresce, no meu tempo de criança dizia a babuge. Veja como ela cresce. A água simboliza, portanto, vida, fertiliza a terra, mata a nossa sede e nos limpa. No batismo, a água nos purifica dos pecados e nos devolve a condição de filhos e filhas de Deus. No Evangelho de João, nós podemos ler ou ouvir: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Hoje, ao abençoar a água, o círio pascal será mergulhado nela
para mostrar a íntima união de Cristo com a humanidade. Um aspecto importante desta celebração de vigília pascal é a proclamação da ressurreição. Na verdade, a ressurreição é a boa notícia que transforma o mundo. O Evangelho de Mateus ressalta o protagonismo das mulheres. E eu não quero dizer que as mulheres são fofoqueiras, pelo amor de Deus. Elas são as testemunhas da ressurreição e logo espalharam a notícia. Elas fizeram o papel de discípulas missionárias, não de fofoqueiras. Espalharam a notícia. Elas são, portanto, as primeiras que chegam na madrugada do primeiro dia da semana. Chegam ao túmulo, elas vão ali e elas participam da manifestação divina. Da manifestação divina de quê? Da vida. A vida não está aprisionada no túmulo. A vida não está aprisionada no sepulcro. A pedra está retirada. E elas ouviram o anjo dizer: não tenham medo, não tenham medo, ele ressuscitou. E o mais importante de tudo isso é que as mulheres creram. E porque creram, elas anunciaram, creram e anunciaram. E isto é importante para nós, para dizer que a certeza que provém da fé descarta a necessidade de ver Jesus com os olhos da carne. Elas não viram Jesus com os olhos da carne, elas viram uma epifania, uma manifestação de vida, de luz, de eternidade, porque o sepulcro estava vazio. Elas viram um anjo mensageiro de Deus que disse: não tenham medo, ele ressuscitou. Elas creram. Às vezes nós estamos muito apegados ao toque e Tomé vai ser exatamente assim: se eu não colocar o dedo, eu não acreditarei. As mulheres dão para nós essa certeza que provém da fé, que descarta, como eu disse, a necessidade de ver Jesus com os olhos da carne. A liturgia de hoje nos coloca este questionamento. A exemplo das mulheres que de madrugada foram testemunhas da ressurreição, nós, homens e mulheres de hoje, ministros, sacerdotes e povo de Deus, somos capazes de acreditar, sem duvidar, que Jesus ressuscitou e está vivo entre nós? Há uma música que eu não sei se a gente canta, acreditando nela, mas a gente canta nesse período pascal. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não tem isso? Tem ou não tem? Tem. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A liturgia de hoje também nos coloca outra pergunta. A exemplo das mulheres que de madrugada foram ao túmulo, acreditaram e espalharam a notícia, a boa notícia que Jesus está vivo, nós assumimos a missão de discípulos missionários, testemunhando a fé e o amor. E mais uma pergunta: olhando para a cruz de Jesus, somos capazes de vencer o egoísmo na cruz de Jesus, para vivermos a partir da Páscoa da ressurreição como novas criaturas? Será que, terminando a Páscoa deste ano, no dia de Pentecostes, nós vamos ser exatamente as mesmas pessoas que fomos até agora? Ou será que nós vamos nos deixar transformar pelo poder da ressurreição de Jesus? E finalmente, uma outra pergunta, e não menos importante, porque
também o Senhor quer contar conosco para nos transformar. Eu quero, você quer, nós queremos ser novas criaturas? Nós queremos mudar? Nós queremos ser transformados? Talvez esse seja o grande problema, né? Talvez a gente queira viver como nós sempre vivemos. Como diz aquela música, eu nasci assim, estou vivendo até agora assim, vou viver assim até o fim. Nós queremos nos transformar pela ressurreição de Jesus?